E se eu te dissesse que tem um filme que pra ganhar no campeonato de futebol, os times têm que usar poderes, as partidas são muito épicas e não existe qualquer lei da física lá. E não é o Bullock, ou Capitão Tsubasa, ou Super 11, ou qualquer obra minimamente parecida com essa descrição. E se você conhece e gosta de Kung Fu Futebol Clube, tu tem um ótimo gosto. Pra quem não conhece, esse filme foi lançado em 2001, tempo em que as comédias eram realmente boas de verdade, que também não existia essa coisa de agenda woke, cancelamento, Twitter e esse negócio assim. Tem um lacrate nos filmes. E me impressiona que quando eu fui assistir, eu pensava que muitas pessoas conheciam, mas pelo visto poucas entre aspas, sabe? Porque ele é tão besterol e leva a piada tão assim num nível que tipo chega a um extremo de sem noção que fica muito bom. Mas por que você deveria assistir esse filme? Bom, peguem suas bolas, se enrola com seu cobertor, pois vamos ver essa bagaça aí chamada Kung Fu Futebol Clube. Se inscreve aí, pô, por favor, deixa o like aí, mano. O filme já começa com um flashback do jogador de futebol, Feng, que também é mais conhecido como Perna de Ouro. Aí nessa partida ele foi obrigado a perder nos pênaltis. Só que por causa disso o bando de maluco vai bater na perna dele, que chega até a quebrar. E agora no presente ele trabalha pro seu ex-colega de time Hang, que ele também é tratado que nem merda aqui. Faz sentido ter um karmazinho aí, porque ele também tratava os outros que nem merda. Então de certa forma é merecido. Afogando as mágoas na pinga por não conseguir um emprego de técnico, ele fica andando e vagando por aí até que ele encontra o irmão Shaolin Sing, que quer ensinar ele sobre Kung Fu e como isso pode melhorar 1000% a vida dele, dando vários exemplos de pessoas que podem utilizar isso durante a vida, só que não acredita e até joga mesmo a latinha de pinga na cara dele. E se liga nessa cena aqui que o Sing joga latinha na casa do caralho, mano. E a partir daqui nós acompanhamos o Sing. E sim, esse é o verdadeiro protagonista do filme, que mostra suas habilidades de Kung Fu por onde passa e até que ele encontra uma mulher chamada Mui, que reconhece também essas habilidades de Kung Fu. E sim, ela tem uma beleza bem exótica, eu diria. E bom, ele cometeu um pãozinho e tenta dar calote nessa mulher aí, oferecendo até o seu tênis fuleiro. E do nada aparece essa mulher aqui e do nada eles começam a dançar. Toda vez que eu vejo essa cena aqui eu nunca tanco, mano, na moral, porque eu nunca entendi o porquê disso tudo acontecer. Do nada eles começam a dançar. Depois disso, sim, vai até esse cara aqui e chama ele de primeiro irmão. E fala pra ele uma ideia de promover o Kung Fu de uma nova forma que todos comecem a usá-lo. E essa forma é cantando. Só que essa ideia tá tão errada que o bando de cara do bar tenta bater neles porque eles cantaram mal. Na verdade, tenta bater mais no Sing. Então o filme volta pro velho Feng, Perna de Ouro, que encontra aquela latinha presa no muro. E quando tira ela, o muro cai e mostra uma das cenas mais épicas que eu já vi, mano. Com uma coreografia foda e um CGI muito top, pra falar a verdade. E Feng, muito impressionado com a perna do Sing, mesmo revela que também usa a famosa técnica perna de aço patenteada do Shaolin. E Feng também dá a ideia de usar o Kung Fu no futebol e ainda ser o técnico do Sing. Essa ideia aí pra frente, a gente tem que ter pelo menos um time e tênis. E sim, ele vai voltar pra aquela padaria daquela mulher que deixou o tênis fuleiro dele. E agora o time, ele tenta até recrutar os seus irmãos. Só que o primeiro já a recusa de cara, porque já achou uma ideia de merda. E os outros também. Meio que o Sing fica sozinho com a Feng, então não tem muito o que resolver. Mas quando tudo parecia minimamente sem esperança alguma, aparece os irmãos juntos de novo, cada um chegando de forma bem épica, para falar a verdade. E aqui começa o maior desafio deles, porque nenhum deles sabe jogar futebol direito, sabe mal pegar na bola. Então todo esse segmento de aprender a jogar futebol até enfrentar um time é engraçado e também bem foda, para falar a verdade. O primeiro time que eles enfrentam não é o torneio, mas sim para saber se eles já estão bons o suficiente, coisas que não acontecem na primeira partida, porque os caras simplesmente são massacrados aqui. Mas na revanche eles conseguem finalmente entender como funciona o jogo, entender o jogo, e assim despertam suas habilidades. E aqui que eu acho que o filme realmente começa a brilhar, porque é muito massa que, apesar de ele ser um filme de orçamento relativamente baixo, lá para 10 bilhões, então pra época ainda era pouco, e ele ainda assim consegue entregar coisa muito legal, tipo, na coreografia principalmente. Enquanto isso, o Hang tá vendo o treinamento do seu time, que é chamado de Nefasto, mas eu vou comentar melhor dele mais pra frente. E nessa hora aí, ele recebe uma ligação dizendo que o Fang tá querendo se inscrever no seu torneio, e vai até lá pra ver o que tá acontecendo, e descobre o nome do time do Fang, que é Kung Fu Futebol Clube. Ah, tá legal, tá legal. E o Hang não bota muita fé neles, porque ele olha e parece mais um bando de mendigo que o Fang encontrou na rua e só convidou pra jogar. Mas apesar disso, ele deixa eles participar. E assim que eles enfrentam a primeira equipe do torneio, eles começam já a ganhar de cara. É um gol atrás do outro, nem sequer dando chance pro outro time.
E não só eles vencem o primeiro time com facilidade, como praticamente todos os outros que vão vir logo em seguida. Só uma menção honrosa pra contemplar essa cena aqui, mano. Depois deles conseguirem patrocínio de uma marca muito famosa de tênis, eles vão comemorar num lugar onde a Mui trabalha. E por falar nela, faz uma puta mudança radical pra tentar conquistar o Sing, só que ele só vê ela como amiga. Mas também, pô, a menina foi de água pra suco de diarreia, e depois desse clima tenso, eles praticamente deixam de se falar por um tempinho, e voltando pro torneio, eles chegam perto da final, e eles enfrentam um time de mulheres que nada a comentar, que dá muito trabalho pro Kung Fu Futebol Clube, mas apesar disso, eles até que conseguem vencer bem tranquilo. E o único time que eles precisam enfrentar para ganhar o torneio é o time nefasto, aquele mesmo do Hang, que agora sim eu posso comentar porque em questão de treinamento, os cabas literalmente treinam debaixo da água para testar seus gols. Eles usam tecnologia de ponto e usam até mais substâncias ilegais aí, né, que consegue deixar eles no mesmo nível do Kung Fu Futebol Clube. E até mesmo o time nefasto tira o goleiro de cena, quase amputando os braços dele, e também tira outros jogadores por medo. E outro goleiro entra em cena, o terceiro irmão, mas infelizmente ele sofre graves ferimentos e deixa o jogo. E agora sem jogador suficiente, o pessoal fica até sem esperança. E pasme, a Mui aparece do nada para ajudar como goleira, e sim, ela tá com cabeça de caixa d'água. Aí o bagulho vai ficar... muito feio! Apesar disso, a sua defesa e suas habilidades fazem o time ganhar. Logo depois aparece um jornal mostrando que Sing e a Mui se casaram, Hung foi banido pelo treinamento ilegal, e é mostrado também que Kung Fu é uma prática muito comum entre as pessoas. Bom, esse foi o filme Kung Fu Futebol Clube, que pra mim ele é um 10. Esse filme é muito massa pra tu colocar ali pra assistir com teus amigos, com tua mina, ou até mesmo no domingo à noite pra você se sentir menos triste com a tua vida miserável, que nada dá certo. E sim, se você quiser deixar a sugestão de filme, falar alguma coisa engraçada, alguma curiosidade também, ou outra coisa aqui nos comentários, aqui embaixo. E bom, meu nome é Dialético e até a próxima.